Estamos de volta, vamos falar hoje de reforma administrativa. Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ao canal, bem-vindo de volta. Os pedidos são muitos, muita gente pedindo aqui para falar sobre a reforma administrativa. E a capa desse vídeo aqui explica por que eu não falei ainda, né? Um tema que está super explodindo aí atualmente, mas eu estava em Nárnia, cara. Eu estava em outra dimensão, porque eu fiquei internado 10 dias, depois ali convalescência, né? Recuperação em casa, viajei 10 dias. Me recuperei na viagem, tava um calorzão lá, voltei pra cá, frio, vento no Rio de Janeiro, fiquei gripado, me deu crise alérgica, então tava assim, sem conseguir organizar os pensamentos ainda, fora o acúmulo de coisas. Imagina aí um mês off na tua vida hoje, cara, o que que faz? E esse tema aqui é um negócio que você precisa sentar, estudar, se dar um tempo para digerir o que você leu e ir atrás das informações para não vir aqui falar um monte de merda, né? Então, nem vídeo eu publiquei nesse período, tô off lá do Instagram também. Enfim, tô voltando aí e eu já falei muito desse tema no passado, cara, porque não é a primeira vez que aparece uma desgraça de uma reforma administrativa aí. Graças a Deus a anterior não foi pra frente, porque tava com a carinha de ser muito pior. Vou mostrar pra você aqui, baseado nos vídeos que eu fiz 5 anos atrás. E um recado que eu já deixo para quem está estudando, para quem deu uma desanimada aí vendo essas notícias: quem 5 anos atrás, durante os rumores de reforma e as notícias especulativas que a gente tinha, continuou estudando, com certeza hoje está com a vida muito melhor. Deixa eu rapidamente dar uma aumentada no meu microfone aqui, porque eu acho que ele está com volume mais baixo do que deveria, ou não. Agora melhorou, eu acho. Beleza? E aqui vou mostrar para você alguns dos vídeos, né? Aqui, ó, 5 anos atrás isso aqui, argumentos contra a reforma administrativa. O governo lançou a reforma, acompanhe comigo, 5 anos atrás, 3 de setembro de 2020. Aqui a gente vê, ó, Estado do Rio não terá dinheiro, 43 meses de parcelamento, Rio Grande do Sul, não sei o quê, shutdown nos Estados Unidos, enfim. Isso era uma apresentação do governo federal, né? Pátria Amada Brasil, falando aqui, justificando a reforma administrativa. E olha, fique tranquilo, porque a estabilidade dos servidores que já ingressaram continua. Os vencimentos dos servidores atuais não serão reduzidos. Então o pique era esse, a discussão era essa. O negócio estava sombrio mesmo, muito pior do que está agora. Aqui é um outro vídeo, né? O fim da estabilidade, reforma em 10 pontos. Um vídeo falando de super salários, porque o que acontece, gente? Sempre que vem esse tipo de discussão, primeiro rola uma demonização do servidor público, né? Vê um monte de notícia falando de, olha como é um super salário, é um privilégio. Na época eu lembro de viralizar, não sei se era procurador, promotor, falando que ganhava um salário ridículo de 30 mil, que não dava nem para pagar o cartão da sei lá o quê, e pedindo aumento, né? Então começam a aparecer umas paradas assim para que a sociedade odeie o servidor e essas propostas absurdas tenham apoio para passar, né? Enfim, só que dessa vez tem uma pegada um pouco diferente, porque demonizar muito gerou uma reação contrária por parte dos servidores, das organizações. Porra, é um trabalho sério, o país sustentado nas costas justamente, né, dessas forças de trabalho, e não foi à frente muito por conta disso também, né? Tem um custo político passar esse tipo de projeto, e a forma que você aborda influencia muito, né, no que você vai conseguir tirar dali. Então quero te mostrar, baseado nas análises que foram feitas no passado, mas de fundamentos, assim, do que eu entendo. A minha visão não mudou muito de lá para cá em relação a esses aspectos, inclusive nem tem como mudar, porque são fatos, você olha e é isso, é assim que o mundo é, né? No que diz respeito à estabilidade, você vai entender do que eu estou falando. E tranquilizar também no sentido de que nem tudo que você está ouvindo falar vai de fato ser apresentado, e nem tudo que for apresentado vai de fato passar e ser implementado na prática. Grande parte do negócio é falar uns absurdos para fazer um termômetro ali, ver como é que a sociedade está, ver como as organizações de servidores, os sindicatos, né, as associações, como que elas reagem, e ali você vai já, opa, não, isso aqui então tira de pauta, porque só de discutir isso daqui eu já estou perdendo. Então a política ela é feita dessa forma, você apresenta uns absurdos, você chega com um negócio que está acima do que você realmente pretende, e lá na negociação, nos debates e tal, você tenta passar parte daquilo dali que é o que você julga essencial. Eu enxergo muito isso, eu vou mostrar que não é a primeira vez que acontece, inclusive, que
Fernando Henrique tentou aumentar o estágio probatório de 2 anos para 5 anos, por exemplo. Isso faz muito tempo e subiu para 3. Então, assim, existiu uma discussão, existiu uma proposta, existiu uma barganha e, no fim das contas, o que passou foi parcial, inclusive em relação às outras coisas que foram propostas. Mas, enfim, vamos dar uma lida aqui numa notícia a favor da reforma administrativa e depois eu vou fazer o meu contraponto reagindo ao meu vídeo, porque eu já tive, né, esse momento que a gente está vivendo agora, eu julgo como até mais tranquilo, apesar de, opinião já antecipando aqui, né, eu acreditar que independente de esquerda e direita, o sonho de todo político é que não tenha servidor concursado, que ele possa colocar só os comissionados dele lá. Infelizmente isso é uma realidade que joga contra a gente, né, porque desse ponto de vista, quando a reforma fala em outros tipos de contratação, em dar mais autonomia para o gestor que é um político, gente. E o político ele quer apadrinhar, ele quer colocar a galera lá dele, entendeu? Eu vivi isso, eu em prefeitura trabalhando, teve uma contratação, sabe esses processos simplificados? A gente estava fazendo análise de documentação. Já chegou gente para mim e falou assim, o vereador mandou trazer isso aqui. E a pessoa não preenchia os requisitos e ia ser contratada. Aí eu falei, então você volta no seu vereador e fala para ele assinar o seu contrato, porque eu não vou fazer, não está em condições aqui. E não atendia, entendeu? Então tem coisas que acontecem que vão te dando essa visão de que o político não quer que o Instituto Concurso e que a carreira do estatutário funcione para ele poder, por meios, né, pelas bordas do Estado e tendo benefícios, né, nesse tipo de contratação, nesse tipo de poder que eles têm cargos à disposição para contratar e tudo mais, desde o municipal ao estadual, ao federal, esse tipo de merda, né, cara? Eu vejo muito concurso municipal saindo para médico, por exemplo, para várias funções, com salários muito baixos, e aí você vê que o concurso às vezes não tem nem inscrito, ou poucas pessoas se inscrevem, ninguém passa, e aí depois a prefeitura vai fazer o quê? Vai justificar, olha, não consegui, tentei fazer o concurso aqui, não veio ninguém, então vou fazer um contrato temporário aqui. No concurso lá no edital pagava R$1.000 e poucos para um médico, fazer um contrato temporário para ver quem quer trabalhar aqui por 25, 30 mil. E aí vai contratar os conhecidos do pessoal ali, da casta política local, saca? Então, é nesse país que a gente vive, esse é o jeito que a banda toca. E vamos ler aqui, que daqui a pouco eu me estendo demais e a gente não sai do lugar, né? A gente vai assistir a esse vídeo depois, é um vídeo feito 5 anos atrás, que é um contraponto a essa opinião postada aqui, né, no Correio Brasiliense, dia 14/9, que foi ontem. Então, você vai ver que o vídeo de 5 anos atrás que eu fiz está super atual. Há praticamente um século o Brasil enfrenta o permanente desafio de modernizar a máquina pública. Na história republicana, as tentativas de constituir um Estado que responda adequadamente às demandas da sociedade datam dos anos 30. Vou mostrar para você aqui também no que diz respeito à estabilidade, como foi essa evolução de lá para cá. Nos últimos meses, a imperiosa necessidade de implantar uma reforma administrativa foi novamente evocada. Ruim de ler esse site, muito anúncio. Não faltam razões para esse apelo, são diversos e profundos problemas acumulados na administração pública, tanto nos 3 níveis da federação, quanto nos 3 poderes constituídos. Distorções salariais, já volta aqui, ó, a verdade sobre os supersalários, porque a gente está falando de um negócio que é inferior a 1% da massa de servidores públicos e você usa isso para bater em 99% que está ganhando salário normal, às vezes até abaixo da média do mercado. Perpetuação de privilégios, aí você fala aqui de férias de 60 dias, de aposentadoria como punição, mas aí tu vai no texto da tua reforma, tu tira um monte de outros direitos de pessoa que, cara, que é quem tá no dia a dia, que é professor, que é o pessoal da saúde. Falácia, cara, falácia. Ineficiência e baixa diversidade diversidade são algumas deficiências do Estado. Caraca, mano, eu não acredito nisso daqui. Olha só, cara, o espacinho que tem pra ler a notícia aqui. E ainda fica atualizando e voltando aquela merda ali em cima. Não faltam razões para esse apelo, já lemos aqui. O tema da reforma administrativa voltou à baila após uma divergência que se instalou entre Executivo e Legislativo em meados de maio. Inconformado com a proposta enviada pelo Ministério da Fazenda de elevar o imposto sobre operações financeiras a fim de melhorar a delicada situação das contas públicas,
a delicada situação das contas públicas, o presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou a criação de um grupo de trabalho sobre a reforma do Estado. A ideia seria dar uma contribuição do Congresso Nacional. Contribuição, aumentaram o número de deputados. Ah lá, tá falando aqui, né? Que contribuição. Chamou a atenção, pouco tempo depois, o próprio Legislativo aprovar o aumento dos deputados, de 513 para 531. E, cara, nada me tira da cabeça que esse 13 para 31 foi para ficar uma sensação de... Pô, não, mas eu acho que nem mudou, porque, tipo, muda a ordem do número, talvez tu tá familiarizado com aquilo ali. Não, pô, ninguém percebeu que mudou, porque se joga para 550, a gente ia... Pô, mudou para 540, saca? Muito estranho isso aqui. Enfim... política, né? Ao anunciar a intenção de promover a reforma, deu prazo de 45 dias para o grupo de trabalho. O executivo, comandado sob o presidente Lula, segue a convicção petista de se construir um aparato estatal robusto. Essa é a visão que justifica a realização do concurso público nacional unificado. Está na sua segunda edição. Sob certo aspecto, a reconstrução estatal se justifica na medida em que os governos Michel Temer e Bolsonaro foram marcados por uma forte restrição orçamentária. Seja porque havia clara determinação de desmonte, e havia, mostrei para você aqui, ó, os termos das conversas de antes eram outros, tá? Era de intenção mesmo de redução do Estado, era dessa visão. O expansionismo estatal petista explicita, no entanto, o problema existencial do Estado brasileiro. Caro demais pelo que oferece. Na minha opinião, caro demais, principalmente porque a gente tem muito mais cargo comissionado do que devia, muito mais contrato temporário, que é feito dessa forma que eu te falei, de pessoa que, pô, foi cabo eleitoral ali do vereador, junta com o prefeito lá, contrata uma galera que não fez ali uma análise curricular, que entrou às vezes nem trabalha, funcionário fantasma, isso que é caro no Brasil. Não é o servidor público que faz o concurso, entra lá e vai trabalhar. E isso acontece e sempre vai acontecer, e os caras querem criar formas de dar mais legalidade ainda a esse tipo de movimento. Por quê? O Ministério Público fica em cima, cara. O Ministério Público fica, pô, tu tá fazendo concurso aí, tu não contratou a galera, tem um cadastro de reserva ou até aprovados dentro da vaga, e você tem contrato temporário e tem cargo comissionado, que as pessoas estão fazendo a mesma função que tinha que ser um concursado fazendo. O Ministério Público bate. Agora, se você passa uma emenda constitucional, se você passa uma lei e você cria formas alternativas de contratação para salvar o Estado brasileiro, né, a reforma administrativa aí, linda e bela, como eles estão apresentando, aí você dá uma segurança jurídica para essa palhaçada, né, cara? Que esse patrimonialismo desgraçado que... Enfim, eu não sou a pessoa, cara, eu sou muito otimista. Eu tento dançar conforme a música. Eu não fico muito... nessa pegada de, pô, cara, eu vou cruzar os braços aqui e eu vou reclamar porque o mundo tá jogando contra mim. Pô, eu vou nadar contra a maré até morrer, porque o que mais a gente tem que fazer, né? Então eu tento, cara, eu tento. Só que tem coisa que gera uma revolta tão grande, cara, porque quanto mais tu estuda, na real, mais tu vê que o negócio não vai ser resolvido. Porque quem tem o poder na mão para resolver é justamente quem tá usufruindo do problema, saca? Infelizmente. Vamos lá. Somam-se ao atual perfil estadista do Executivo problemas crônicos de outros poderes e estruturas da administração pública. O que mais salta aos olhos, sem dúvida, são os supersalários, verbas indenizatórias e toda sorte de bonificações e vantagens que agraciam os rendimentos de uma elite do funcionalismo público. As justificativas de que os abonos são previstos em lei são moralmente inaceitáveis. Já passou da hora de se realizar um debate franco, transparente e honesto sobre os privilégios escandalosos em um país tão marcado pela desigualdade. E aí tu pega privilégios escandalosos, cara, pega proporcionalmente em relação ao serviço público, gente, é técnico de enfermagem, entendeu? É o policial que tá morrendo lá, é o professor que tá surtando na sala de aula porque os alunos tacam fogo, né, na escola. Cara, isso aqui é uma covardia. Mas não é a primeira vez que eu vejo isso. Então, assim, eu não tô surpreso com isso aqui. Gera revolta, né? Enfim. Uma efetiva reforma só ocorrerá quando os poderes constituídos estabelecerem um pacto para abolir práticas e privilégios que tornam o atual modelo insustentável. É preciso que se entenda de uma vez por todas que a mudança na máquina pública deve ocorrer para fortalecer o Estado e não contra-cheque de poucos. A modernização passa necessariamente na premissa
de utilizar com inteligência os recursos disponíveis, blá 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 blá. Beleza. Agora a gente vai assistir um pedacinho desse meu vídeo aqui. Na real a gente pode assistir até ele todo, tá no 1.5x. Não sei se o volume vai estar muito bom, vamos ver aqui. Desde que o governo federal anunciou a intenção de encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de reforma administrativa, nós temos visto diversos adiamentos seguidos, né? Começou adiando por um dia, 2 dias, uma semana, até que já passou, virou um ano e não foi apresentada proposta nenhuma, até que chegamos ao presente momento, onde toda semana o governo fala que semana que vem encaminha a proposta. De lá pra cá, várias coisas foram acontecendo na política, motivo pelo qual eu acredito que esse semana que vem pode nem chegar. Mas mesmo assim, pela iminência dessa proposta ser apresentada, e também... Nem chegou, né? Pra época que foi isso daqui... Quem viu esses vídeos na época e falou, pô, realmente, eu acho que eu vou continuar estudando para concurso. Fez concurso e entrou, hoje já acabou o estágio probatório, já está estável, já mudou de vida, já passou em mais concursos. Então, assim, uma coisa que eu digo para você que está em choque com a reforma é o Estado não para de ser reformado desde sempre. Vou mostrar para você aqui as consecutivas reformas que tivemos ao longo do último século. Eu trabalhei no setor de aposentadoria, foi meu primeiro contato com o serviço público, isso foi muito bom para mim do ponto de vista... Eu vi todas as reformas previdenciárias ali e eu falei, cara, eu não vou me aposentar com a idade que está prevista hoje, vai ter mais N reformas até eu me aposentar. E isso me dá uma visão menos apegada a... Eu não vejo a realidade como uma coisa perene, porque o meu trabalho, né, principalmente ali no primeiro contato com o serviço público, foi ver vidas funcionais submetidas a diferentes leis e constituições ao longo do tempo, né? Desde instituidores de pensões, pessoas muito antigas lá da prefeitura que entraram ainda na vigência da Constituição anterior, a de 88, e foram passando por aqueles trâmites todos, mudança de legislação, plano de carreira que vinha, estatuto novo, etc. Então eu sempre tive essa visão. Mas outra visão que eu sempre tive foi, eu olho para o serviço público em qualquer época, seja dentro de crise, fora de crise, e eu vejo que ele é superior ao mercado. Vai mudar, vai piorar, e a gente vai continuar achando que o concurso vale a pena, porque lá fora vai estar pior, entendeu? O mundo é assim. Tu olha a vida de quem trabalha de carteira assinada, por exemplo, hoje, e quem trabalhava de carteira assinada da década de 90, anos 2000, e vê a realidade de vida, o poder aquisitivo dessas pessoas. Eu olho dentro da minha família, eu olho em volta, e o que eu vejo tá piorando, cara, e piora muito, sabe? Então, duas coisas que eu enxergo. 3 coisas, vamos lá. Primeiro, as mudanças vão acontecer, fato, sempre vão, né? Pode não ser agora, pode não ser semana que vem, pode não ser ano que vem, mas uma hora vai mudar. 2, normalmente o que é apresentado não vai passar na íntegra, vai passar metade disso, talvez menos, entendeu? Muitas coisas estão sendo faladas ali para realmente medir até onde que vai, é tipo esticar uma corda para ver até onde que aguenta isso aqui. E o outro é que vai continuar valendo a pena, cara, entendeu? Então, eu lembro de uma expressão que o Fernando Mesquita usou, que ele falou que aquelas portas assim, tipo Indiana Jones, né, que vai descendo a porta e tu tem que vir correndo para passar ali embaixo, é uma porta fechando muito lentamente, mas cada vez mais difícil ali de você encontrar as melhores oportunidades. Mas ainda assim, você olha em volta e a alternativa é pior, cara. É o que a gente vive. Que eu sinto como servidor público de argumentar contra alguns pontos dela. Nem barbatinha. Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo para você. Hoje eu vou compartilhar com você os meus argumentos contra os 3 principais pontos da reforma administrativa. Eu fiz uma colinha aqui para não me perder, porque são muitos dados, então vamos embora. O primeiro ponto, que é um dos pontos mais atacados pelo governo, é a estabilidade dos servidores públicos. Segundo Paulo Guedes, a estabilidade cria uma improdutividade nos servidores e também é um privilégio dado aos servidores. E o meu primeiro argumento contra isso é que a natureza da estabilidade, né? A estabilidade ela foi criada para um motivo e esse motivo é garantir a segurança da prestação de serviço público. Ou seja, a estabilidade é o direito do servidor público tomar a decisão correta, seja deixando de agir quando ele julgar que aquilo ali é uma conduta imprópria ou ilegal, seja deixando de atender a um pedido abusivo do chefe ou até mesmo denunciando. O que eu comentei, que o cara chegou lá e, não sei o que, meu vereador, papapá, que muito... Cara, quem trabalha em município sabe. O cara chega e fala, meu vereador. Todo mundo tem o teu vereador, né? É um negócio até engraçado. Mas eu faria isso numa empresa privada, podendo ser demitido no dia seguinte? Não sei, sabe? Pô, tendo filho, tendo conta para pagar, será que tu faria isso? A estabilidade, ela dá o direito ao servidor fazer o trabalho dele, fazer o certo. É simplesmente isso. Então, não é um direito do servidor, é um benefício para o Estado, a estabilidade, que o servidor possa cumprir a função dele sem medo de represália, com liberdade funcional, né? Então, é muito disso que eu falo nesse vídeo aqui de 5 anos atrás,
Vamos lá. Né, uma conduta imprópria de outro servidor público, a estabilidade vai proteger esse cidadão de ser demitido. Como aconteceria, por exemplo, na iniciativa privada, quando o patrão chega para o funcionário, manda ele fazer alguma coisa imprópria, o funcionário se nega a fazer e logo na sequência é demitido. Então a estabilidade é para que isso não aconteça no serviço público. Por exemplo, o cara que trabalha lá numa licitação e aí uma empresa chega no chefe do cara, faz uma proposta lá de corrupção e o cara pode muito bem se negar a fazer e além disso denunciar o chefe. Aí você pode pensar, mas então isso justifica a conduta do governo de dizer que algumas categorias têm que ter estabilidade e outras não? Negativo. Eu vou te dar exemplos claros aqui de que todos os servidores públicos eles precisam ter a estabilidade. Você já ouviu falar aí de desvio de merenda? Com certeza você já ouviu. Aqui é aquela discussão das carreiras típicas de Estado, né? Ah, vai ter umas carreiras aqui que vão ter estabilidade e as outras vai ser contrato indeterminado, vai ser contrato temporário, vai ser o caralho a quatro. Não dá para separar. Isso aqui, cara, não pode recuar 1 milímetro na negociação. O governo disse, eu vou mostrar, que ainda não está negociando, né, com o... Não sei se não está ainda ou se não vai negociar. Isso que é o perigo, né? O governo depois falar, mas quem botou em vocês foi o legislativo. E a omissão, né? O governo falando que está em defesa aí dos servidores, que é um governo, né? E aí? E agora? E na hora que o negócio vai a sério, né? É agora que a gente vê, cara. Mas, nesse ponto, cara... não, mas vai ser que 99% continua como está e só 1% que vai mudar, que vai perder e não é mais típico de Estado. Cara, se abrir essa brecha, já era. É questão de tempo que o negócio vai pegar todo mundo, entendeu? A clássica acontecendo nos municípios brasileiros, principalmente no interior. Toda vez que uma investigação acontece e acaba punindo os responsáveis por essa conduta criminosa, você vai ver lá que ou foi um tribunal de contas que apurou, ou isso surgiu de uma denúncia por um próprio servidor público ali daquela prefeitura, que pode ser ali um professor da escola, um diretor, um secretário, até merendeira, e não necessariamente alguém que trabalhe com a compra, com o planejamento, com a licitação. Você provavelmente também já viu nos jornais algum escândalo referente à área da saúde, de compra de material médico que não foi usado, né, de equipamento hospitalar, enfim. E provavelmente a denúncia que originou aquela investigação, ela veio de um funcionário público que estava lá exercendo seu trabalho. Provavelmente não é chefe de nada, não é diretor de nada. Ele estava lá trabalhando, viu a irregularidade, fez uma denúncia anônima, botou os órgãos de controle para agir. Então o primeiro ponto é que a estabilidade serve para garantir a segurança no exercício da função pública. Segundo ponto, a estabilidade serve também para garantir a continuidade dos serviços públicos. Isso muita gente não leva em consideração. Vamos pegar um exemplo prático. Imagina que o Lula fosse presidente do país e depois o Bolsonaro entrasse no lugar dele. Vamos trazer isso para uma situação municipal para ficar mais prático de você entender. Se o Bolsonaro decidisse mandar embora todos os funcionários daquela prefeitura, que eram a equipe do Lula, para recontratar toda a equipe dele, você ia ter ali uma quebra da continuidade do serviço público. Primeiro, que você não ia ter uma retenção do conhecimento. Aquelas pessoas iam ter que aprender a trabalhar tudo de novo. Segundo, você não ia ter continuidade, talvez, das obras. Porque um queria construir ponte, estrada, o outro queria construir escola, hospital, sei lá. Enfim, não só a estabilidade, como também outros instrumentos institucionais, como o plano plurianual, por exemplo, eles servem para garantir a continuidade do serviço público e impedir que aconteçam essas mudanças brutas, né, que a gente vê muito na política. Como, por exemplo, a alternância entre um governo de direita e um governo de esquerda. Se a gente não tivesse ali a estabilidade, além de outros instrumentos, como eu falei, a situação do Estado seria extremamente problemática. Cara, em prefeitura isso é mais problemático. Assim, eu vejo que o governo federal ele tem uma estrutura de continuidade, os estados até um pouco mais também, mas em prefeitura, o quanto afeta quando vem um governo de oposição e assume a prefeitura é um negócio bizarro, porque o cara não quer que nada tenha nome do anterior e todos os funcionários e todos... É obra que não quer fazer, não, isso aqui é coisa do governo passado. Faz concurso, o governo passado fez concurso, né? O cara não quer contratar, não, isso aí foi coisa do outro prefeito. É uns troços absurdos, assim, porque se confunde muito, até por um... Vamos falar assim, um analfabetismo político intelectual por parte de quem entra, às vezes intencional, às vezes é fingir que não sabe, às vezes entende muito bem o que está fazendo, mas finge que não sabe. Mas assim, de confundir Estado com governo, né? Porque o Estado continua, a coisa não é um negócio assim o prefeito estava fazendo isso. Não, aquilo ali é uma obra necessária, uma ponte, é uma rua, é uma coisa, um hospital, uma escola. Mas tem muito isso, né? A questão da continuidade, que eu não sei, talvez teria que ter um tipo de... alguns dispositivos que obrigassem você a dar sequência nas coisas, né, cara? Porque olha o tanto de dinheiro também, a gente está falando de custo, né? Reforma administrativa para reduzir custo tal, do Estado, isso e aquilo. Mas se você for ver também o custo da má gestão, o custo do uso político da máquina, né? Nesse sentido também de... É muito desperdício, cara. É muito desperdício.
Um terceiro ponto sobre a estabilidade que eu não vejo muita gente tocando é a responsabilização do servidor. A estabilidade também existe para facilitar a responsabilização do agente público. Você quer ver um exemplo? Você imagina aí um prefeito de determinado município que foi corrupto pra caramba durante o mandato dele, acabou o mandato, ele pegou o dinheiro todo, juntou e foi morar fora do país. Isso não vai acontecer com o servidor público porque ele está ali trabalhando. Ele ainda vai estar ali trabalhando daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, provavelmente. Então fica muito mais fácil para o Estado, para aplicar uma demissão, por exemplo, nessa pessoa, para aplicar uma multa, nos casos lá de dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Então a estabilidade também tem essa característica da responsabilização. O servidor que trabalha direitinho está sempre se atualizando, sempre se capacitando, porque ele não quer pagar uma multa, ele não quer ser processado, tomar um PAD daqui a uns tempos. Bom, o segundo ponto que o governo ataca é o salário dos servidores públicos, né? Fala que o servidor público ganha muito mais do que na iniciativa privada, etc. Tá. E nesse ponto eu gostaria de te recomendar que você assistisse esse vídeo que eu vou deixar aqui no card, que eu fiz sobre os salários dos servidores públicos, onde eu mostro como acessar os portais da transparência e ver esses dados que eu vou falar para você aqui agora. 5.500 e poucos municípios temos no Brasil. Eu posso te afirmar com muita segurança que na grande maioria desses municípios os servidores ganham salários próximos do mínimo. Tirando ali médicos e professores que costumam ganhar um pouco mais mesmo nesses municípios, mas que são salários baixíssimos para a categoria, você tem ali a maioria dos servidores públicos brasileiros, a grande maioria, ganhando salários não só compatíveis com a iniciativa privada, mas além disso, menores do que os salários da iniciativa privada. E aí vamos fazer algumas considerações aqui sobre o salário do servidor público. A primeira consideração que eu tenho a fazer é a seguinte: o mesmo exemplo é usado todas as vezes quando alguém vai criticar. Cara, eu não vou parar de falar isso porque é muito impactante para mim. Eu tô sempre fazendo conteúdo aqui sobre concurso, volta e meia eu olho um portal da transparência, né? Em busca de informações ali, porque sempre sai editalzinho e tu vai olhar, o salário no edital é um, mas na realidade tem os benefícios, tem algumas outras coisas e no portal da transparência o salário é outro. Então, acontece bastante de eu pegar uma prefeitura para olhar e tá misturado, comissionado com efetivo normalmente, né? Cara, de você passar páginas e páginas. Quando tá em ordem alfabética, então, o cargo, né, em ordem alfabética, você vai lá, assessor. Cara, vai, e nunca acaba. E aí tu vai ver, sinceramente, tá? Não tô chutando número, não. 900 cargos, prefeitura pequena, 900 cargos comissionados, 20 servidores efetivos. A proporção completamente bizarra, saca? Tipo assim, pro político, concurso acabava e eles contratavam só comissionado ou fazia aquela gambiarra para falar, olha, não consegui fazer o concurso, ninguém quis, ninguém se interessou, vou ter que fazer contrato temporário. E aí vira um processo seletivo simplificado, que contrata as pessoas e é um temporário infinito, e a pessoa está ali, é temporário, mas está ali há 20 anos trabalhando na mesma função, que deveria ter sido uma contratação por concurso, que a própria pessoa podia ter feito concurso e entrado e trabalhado lá pelas vias corretas, né? Mas só que tem esse clientelismo instaurado no Brasil, que é uma coisa cultural, né? E que os políticos estão lutando contra. O fim é um retrocesso pensar numa reforma que tira a estabilidade e que promove esse tipo de contratação, porque é muita inocência achar que isso vai ser usado para o bem. Não vai, cara. Não vai. Salário de servidor público. Servidor público federal ganha não sei quantos % acima da média do mercado. Tá bom, já que o pessoal que critica o salário de servidores públicos, normalmente pessoal de mercado, né, pessoal liberal, vamos falar a mesma língua aqui. Se o governo federal fosse uma empresa, qual seria o tamanho dessa empresa? A gente teria que pensar numa empresa aí com 500 mil funcionários, tirando os militares, tá? Então isso seria uma empresa gigantesca. E isso faria você ter que comparar o salário do governo federal com o salário das maiores companhias do mundo. E assim você veria que esses salários não estão acima da média do mercado. Na verdade, eles estão dentro da média do mercado. Inclusive é por esse mesmo motivo que nas prefeituras pequenas, sobretudo no interior, o salário é bem baixo, próximo do mínimo, como eu acabei de falar. Então, via de regra do serviço público, como que acontece? Se a gente tem uma prefeiturinha pequena, ela vai pagar salário mínimo para a maioria dos servidores, conforme as prefeituras aumentam, né, grandes metrópoles ou capitais, elas vão ter um salário um pouco melhor. Os estados, por terem uma estrutura mais robusta, né, e lógico, uma arrecadação maior também, eles pagam um salário um pouco maior para seus servidores, e o governo federal, como seria uma mega empresa, ele paga um salário mais alto, isso é natural, isso acontece também no mercado, né? Bom, outro fator que a gente pode falar para argumentar contra essa questão do servidor ganhar muito. Como você deve saber, servidores públicos são admitidos através de concurso público. Os mais bem preparados, os mais bem qualificados passem nas provas. Isso faz com que as pessoas que estão no serviço público sejam muito estudadas e, na maioria das vezes, bem mais qualificadas do que seus correspondentes no mercado. Então, é uma categoria muito qualificada. Isso também justifica a questão salarial. Outro ponto importante para abordar também, quando a gente está falando do salário dos servidores públicos, é que algumas funções dentro do Estado não têm correspondente na iniciativa privada. Por exemplo, um juiz, um oficial das Forças Armadas, um diplomata. Como você vai comparar o salário dessas pessoas? Você não tem como comparar. Não tem parâmetro, porque essas pessoas só existem dentro do Estado, elas não existem no mercado. E outra, interessa ao país, ao Estado, à população, a pessoa que vai ter que decidir processos entre grandes empresas, causas complexas, ela vai ter que ganhar pouco? Não tem como, a pessoa tem que ter um salário compatível com a função que ela exerce, com a relevância social da função que ela exerce. Como eu falei aqui de judiciário, eu lembrei aqui de procurador também, ou dos advogados da União, por exemplo, que são alguns dos servidores que ganham mais na União e que puxam essa média salarial do governo federal para cima. Como eu acabei de falar, se você compara o governo federal com uma empresa, essa empresa ia ter 500 mil funcionários. Aí você imagina, no mundo, uma super empresa multinacional dessa, quanto que paga pro seu advogado? E aí será que o advogado da União, ele tá com salário compatível com o mercado ou não tá? Procurador do Estado, será que tá compatível ou não? Imagina aí uma empresa do tamanho de um Estado. Vocês estão entendendo a lógica?
Aqui, cara, eu falei um pouco sem conhecimento na época de causa, não tenho certeza, tá? Pode estar compatível também, mas esse não é um grande problema, né? Porque eu vi recentemente uma discussão sobre honorário, alguma coisa assim, porque os caras ganham, tipo, muito acima do teto por conta de uma característica lá da função dele. Mas dependendo da fatia de mercado que esse cara está inserido, se ele fosse advogar para uma empresa gigante dessas, ele ia ganhar o equivalente ou até mais, entende? Então é mais ou menos disso que eu tava As falando. pessoas que ganham muito dinheiro, É maneiro que eu tô pausando aqui, a minha cara elas tá têm muita responsabilidade, elas são altamente capacitadas só para estar zoada. exercendo a função. E exercem uma função ultra relevante para a sociedade. As pessoas confundem cargo político, cargo comissionado com servidor público. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que separar isso. Então, beleza. Agora a gente chega na parte da quantidade dos servidores públicos, né? O governo alega que são muitos servidores públicos, que o Estado está inchado. E será que é mesmo? Ó, eu tenho dados aqui que, segundo a OCDE, que os servidores públicos do Brasil, somando União, Estados, municípios, legislativo, judiciário e tudo, eles correspondem a 12% da força de trabalho, né, da população economicamente ativa, ou seja, temos 88% de trabalhadores privados do mercado de trabalho e 12% de servidores públicos. Você sabe quanto que é a média da OCDE? É 21%. Tem países na Europa, né, os 10 primeiros, pelo ranking que eu estava vendo aqui, eles têm pelo menos 25%, chegando nos primeiros lugares lá, 35%, 36% da população economicamente ativa trabalhando para o Estado, no serviço público. Então, assim, o Brasil tem poucos servidores, poderia ter mais. E outra, né, se a gente pegar esse percentual de 12% e for olhar em relação à população de modo geral, os servidores públicos correspondem a um número entre 5% e 6% da população. E a gente tem aí, olha só que divisão interessante, 57% dos servidores são municipais, 33% são estaduais e 10% são servidores públicos federais. Dentro desses 57% municipais, a gente tem que a cada 5 servidores, pelo menos 2 são ou professores, ou médicos, ou enfermeiros, ou agentes comunitários de saúde. Nos estados, a gente tem que 6 em cada 10 são ou professores, ou enfermeiros, ou médicos, a mesma coisa, mais os militares, 6 em cada 10. Isso a gente não está falando da estrutura administrativa necessária para funcionar uma escola, por exemplo, para funcionar um hospital. Então a gente tem aqui, com certeza, como falar que nos municípios, 4 em cada 5 funcionários, eles estão relacionados diretamente à área fim da saúde e da educação, e que no estado, 8 em cada 10, eles estão também relacionados às áreas da saúde, da educação e da segurança. Então a gente tem aqui um pequeno número, né, 10% de servidores federais, e aí eu fui analisar uma tabela, vou deixar os links aqui na descrição, mas eu vou tentar mostrar na tela aqui o que eu fiz. Ó, eu peguei a tabela de cargos ocupados e vagos do governo federal, e eu somei aqui para ver quantos seriam os servidores, considerando só educação, saúde e segurança no governo federal. A gente tem aqui um total de quase 400 mil servidores e todos os outros órgãos federais. E aí a gente tem como exemplo Comissão Nacional de Energia Nuclear, a ENAP, né, Escola Nacional de Administração Pública, Controladoria da União, as agências reguladoras, todos os outros servidores federais dá 100 mil pessoas. Dá para eu afirmar, só com essa planilha aqui, que o link está na descrição, que mais de 75% dos servidores do governo federal, eles são ou da saúde, ou da educação, ou da segurança pública. E aí em segurança pública aqui eu tô contando Exército, Marinha e Aeronáutica, Polícia Federal, Rodoviário Federal, enfim. E aí dentro desse restinho que fica, desses 2,5% dos servidores públicos do país, algum percentual desses 2,5%, que não é também os 2,5% cheio, algum percentual disso vai ser ali legislativo e judiciário. Vocês têm noção do tamanho do que a gente está falando? É uma parcela ínfima, perto do número total de servidores, a parcela que realmente ganha um salário alto. E aí que entra o problema dos exemplos que são usados. Eles pegam umas pessoas que ganham salários altíssimos para justificar uma reforma como essa, que vai afetar principalmente os 90% que ganham salários normais e exercem funções importantíssimas para a sociedade. É isso, cara. É isso. Eu não sei se eu falo mais alguma coisa. Qual foi o segundo ponto? Deixa eu ver aqui. Mas basicamente esse é o ponto crítico da parada, né? Que eles pegam a parte que você vai concordar, né? Que você vai falar assim, pô, realmente o cara cometeu crime e a punição dele ser uma aposentadoria compulsória com salário de teto constitucional é injusto, né? Você olhar para um juiz e falar, pô, isso é um privilégio, isso não é um benefício. Aí as férias de 60 dias também, tu vai olhar e vai falar, cara, realmente não é justo. Só que o espelho, né, o cartão de visitas da parada é esse. Aí tu vai olhar o texto, que nem tem texto, tá? Nem tem texto. Se você pegar aqui e quiser ler, cadê o texto da reforma? Deixa eu ver o que muda. Não tem, tu não consegue ver nada. Mas quando vier, tu vai ver lá nas linhas miúdas, né, que fala, nas letras miúdas, e você vai ver coisa que não tem nada a ver com essa galera, né, que não bate no privilégio, não bate... Vai pegar a massa mesmo, vai pegar a galera que já está vivendo uma realidade de salário que foi corroído aí pela pandemia e o pós-pandemia. Pô, o poder aquisitivo caiu muito, não teve a recomposição parcial que foi feita, não chega nem perto de bater a inflação ali, a pessoa que está que já estava às vezes, né, numa situação de vulnerabilidade até, se você olhar para prefeituras e tal, cara, a conta não fecha, saca? O cara não consegue ter uma vida, na maior parte do serviço público, a gente pode falar aqui, que tu vai ter que ter uma função secundária. Se você quer ganhar bem realmente,
Tu não... E aí os caras vêm com esse papinho de que, não, tá todo mundo milionário lá e vamos descer o sarrafo e vai bater justamente em quem tá precisando. Cara, é revoltante. Como eu já demonstrei no vídeo que eu deixei no card aí. Então só por aqui a gente já comprova que os servidores públicos, eles não são muitos. Eles poderiam ser inclusive mais. Com certeza você aí que tá me assistindo já foi em algum órgão público e não tinha ali os serviços disponíveis, ou tinha um serviço precário, poderia ter um serviço melhor. Então a gente consegue facilmente elencar várias situações onde mais mão de obra faria que o serviço prestado pelo Estado fosse melhor. Mais professores, por exemplo, mais médicos, por exemplo, mais enfermeiros, por exemplo. Outro tópico que costuma frequentar bastante aí as falas do nosso ministro da Economia é que a folha de pagamento dos servidores públicos é a maior parte do gasto do Estado. Ora, mas se o serviço que o Estado presta é o professor que está dando aula, é o juiz que está julgando sentença, é o PM quando para alguém na rua, como grande parte do custo não vai ser remuneração do trabalho? Tem que ser, meu Deus. O Estado não produz coisas, o Estado não é indústria, é uma empresa que vai produzir produtos para serem vendidos no O Estado produz prestação de serviço público, né? E a prestação de serviço público é o trabalho do servidor que está sendo remunerado. Como que o gasto não vai ser... Então, por isso, a folha de pagamento é a maior parte do gasto estatal e não os investimentos. É por isso, esse é o motivo. Outra notícia que a gente costuma ver bastante por aí é de que o número de servidores públicos mais do que dobrou nos últimos 30 e tantos anos. E com base nessa notícia, eu vejo os políticos defensores da reforma falando que aumentou muito o número de servidores públicos. E aí eu fui procurar lá no site do IBGE qual era a população brasileira na década de 80. E olha o que eu descobri, que interessante. A população brasileira era de cerca de 110 milhões de pessoas e hoje estimativas apontam que já somos mais de 210 milhões de brasileiros. Então a nossa população dobrou. Se o número de servidores públicos também dobrou, ele não aumentou nada, ele simplesmente se manteve o mesmo, porque o percentual de servidores em relação à população economicamente ativa se manteve o mesmo, a gente não teve nenhum aumento. Esse crescimento do número de servidores, ele simplesmente acompanhou a demanda por serviços públicos, porque a sociedade dobrou de tamanho. Então a quantidade de servidores também dobrou e pronto, foi só isso que aconteceu, elas por elas, não teve aumento nenhum. Bom, então acredito que seja mais ou menos por aí, né, com todas as análises que a gente fez. E aqui tem um outro detalhe, né, é que aumenta o número de servidores em tese, porque se a gente for olhar, tem uma tabela aqui. Ó, eu fui atrás de um documento. Esse documento ele é de 2001, eu acho, lá da ENAP. Cadê? Aqui, ó. Que é uma análise das reformas de Fernando Henrique, tá? Para falar de estabilidade aqui com profundidade para você. E nesse documento tem umas tabelas aqui de quantidade de servidores do governo federal. Aqui, ó. Se a gente pegar aqui a administração direta, autarquias e fundações, essas três primeiras linhas, em 93 a gente vai ver aqui, somando 600 e pouquinhos mil servidores. Eu tinha feito o cálculo. Se você olhar agora no portal da transparência, tu vai ver um número menor, 500 e poucos mil, e que no governo Bolsonaro mergulhou, né? Inclusive, tem uma previsão de 80 e poucas mil autorizações de vagas, né, para o ano que vem, no orçamento. Obviamente, não sei se vai contratar isso tudo, mas é uma crescente no número de autorizações, o que eventualmente leva a uma crescente no número de concursos abertos e pessoas contratadas também, que é uma recomposição desse quadro. E aí, naquela linha que eu falei de que a população era muito menor, a gente teve uma diminuição, pelo menos a nível de governo federal, né, que a gente teve um aumento também de serviço municipal e estadual, mas a nível de governo federal a gente teve uma diminuição de quadro aqui, porque de 600 mil para 500 mil, com o aumento populacional, você está numa quantidade relativa menor, né? E aqui eu vou mostrar uma fala de julho, né? Reforma administrativa não mexe com super salários e estabilidade, só que aqui na estabilidade, não mexer é tipo assim, ó, o que está aí eu não vou mudar, mas eu vou criar uma outra forma aqui, e aí vai todo mundo começar a usar outra forma, então mexe com a estabilidade, né? Não é porque eu não vou, como antes estava previsto, né? Quando eu mostrei para você aqui, o papo aqui era outro, aqui a conversa era acabar com a estabilidade mesmo, não vai ter como contratar com estabilidade. O papo agora é diferente, porém vai na mesma direção, porque não acabar com a estabilidade, mas vou criar uma forma aqui de contratar sem estabilidade. E aí vai todo mundo querer contratar sem estabilidade, né? E, enfim, tudo que a gente já conversou até aqui, mas vamos dar uma lida. A reforma que está sendo elaborada pelo Congresso não mexerá em questões estruturais e sensíveis para a modernização e ganho de eficiência da administração pública. Nessa terça, o Pedro Paulo, deputado lá, que coordenou o grupo de trabalho responsável por debater a proposta, entregou 3 anteprojetos ao presidente da Casa. Cadê? Está dividida, tal. Eu quero ver a parte... Tem uma parte aqui que está escrito que ainda não dá... Aqui, ó. Cujos textos ainda não foram divulgados, né? Vamos lá. Reforma administrativa para aumentar a eficiência não pode ser confundida com ajuste fiscal, tal. No entanto, afirma que a proposta
Não ataque temas sensíveis agora, isso deve ser feito mais adiante. Olha a brincadeira, ó. Tá vendo? Isso daqui que eu falo, cara. Se deixar abrir a porta, acabou. Tem que ter essa clareza. O problema é, será que a gente tem força para isso? Porque o governo, na minha opinião, tinha que estar... Não, meu irmão, parou, não. Breca isso aí, não, vamos conversar e tal. Só que o governo tá nessa linha aqui, ó. O governo não negocia propostas, não tá falando com nada ainda, né? Tipo... E aí, vai deixar rolar e vai falar, não, mas foi ele que fez, vai ser isso? Não sabemos, né? Fato é, isso aqui para mim é cristalino. Tava com a cara pior o negócio antes, né? Agora, parece, se essa do jeito que vem é uma para negociar ainda e vai ser desnutrida, digamos assim, e passar uma parte, tem algumas coisas ali interessantes a nível de modernização. Como, por exemplo... tem uma obrigatoriedade para apresentar plano de metas, né? Cadê? Aqui, ó. Planejamento estratégico. Governadores, prefeitos e presidentes da República terão até 180 dias após assumirem o cargo para apresentar um plano de metas e indicadores para o mandato. Eu não sei em que sentido que é isso daqui. Na íntegra, porque a gente não tem texto, né? Mas essa ideia aqui, ela me agrada, porque... a realidade que a gente tem hoje é que o político entra lá e tu não sabe o que o cara vai fazer. Tem, obviamente, o que ele prometeu ali na campanha, mas não é um negócio objetivo, né? Então, para o Estado, na minha opinião, você ter a obrigatoriedade de apresentar ali quais as suas intenções e pensa comigo, o cara acabou de ser eleito. Tu vai pegar o plano de metas e tu vai comparar com o que o cara falou. Se tiver totalmente contraditório, o cara já perde popularidade ali mesmo. Então tem que ser alinhado com os motivos que levaram esse cara a se eleger. Só que uma coisa mais... menos no campo das ideias e mais com coisa prática, né? Com planejamento mesmo, com a parte de como que vamos fazer isso aqui que a gente está falando que ia fazer. Então eu acho isso daqui interessante, por exemplo... Aí aqui é o que eu tô falando, né? O que vem como bonitinho e no fim das contas a gente sabe que tem umas intenções por trás. Vamos ler na ordem, né? Eu fui direto ali porque eu lembrei do que tinha me parecido interessante, né? Que é sempre assim, cara, nada é de todo ruim nem de todo bom. O câncer disso daqui, na minha opinião, é a intenção clara, na minha opinião, que a classe política tem de acabar com esse negócio de concurso e poder apadrinhar. Eu acho que é o sonho da galera, saca? Porque o cara que tá lá em Brasília, às vezes não é ele que vai fazer, não é o deputado tal que tá passando a reforma que vai se usar disso, mas é o partido dele, porque é o prefeito de uma cidade, de N cidades no país, do interior, é o vereador que vai ter um poder político, um capital político muito maior, porque ele vai poder empregar uma galera sem concurso. É isso que a galera quer, né? E ter o poder na mão da vida das pessoas, do trabalho das pessoas, que é uma coisa que o concurso tira deles, né? Então isso gera desconforto. Então a gente vê aqui uma reforma que tem algumas outras coisas também, avaliação de desempenho, a promoção na carreira não será mais baseada só no tempo de serviço. Isso daqui é uma coisa que eu concordo, cara. Eu fiz, tá até aqui, ó, o TCC da minha faculdade, o trabalho de conclusão de curso, na época, foi uma comparação que eu fiz entre a prefeitura, de onde eu vinha, cadê, deixa eu achar o lugar que eu estava aqui, com a universidade para qual eu fui. Então eu olhei e falei, cara, olha só que interessante, a promoção por capacitação que tem na carreira técnico-administrativa, que você tem que fazer o curso de capacitação, a quantidade de carga horária e apresentar para você subir o seu salário, eu achei aquilo muito interessante em comparação com o triênio, por exemplo, porque eu só queria, na prefeitura, que o tempo passasse para eu ter mais triênios. E na universidade eu quero fazer os cursos logo para bater essa meta aqui. Então, era uma parada que me gerava uma motivação de capacitação. Então, eu achei isso interessante na época e até pontuei ali. Então, tem algumas coisas aqui que vão sim no sentido de um aumento de qualidade, numa modernização e que não precariza, porque quando você se qualifica, quando você estuda mais, você melhora também e o seu valor, ele aumenta também, né? E em algum determinado ponto você vai falar, cara, eu posso mais, né? Eu posso outro cargo, eu posso uma chefia, eu posso transbordar daqui. Então é uma coisa que te agrega, né? Que não é uma coisa ruim para o servidor. O problema é, tudo que vem da política, eu já olho com 5 pés atrás, porque para mim vem com a cara bonita e às vezes a intenção é das piores, entende? Então tem que encarar dessa forma mesmo, porque da mesma forma que a gente está olhando ali,
coisas que vêm, às vezes, com uma roupa legal, por trás tem umas intenções secundárias que acabam com tudo, né? Contratações temporárias, aqui lascou, entendeu? Aqui lascou. Começa aqui, pá, e quando vem pra cá já acabou tudo. Aqui, pra mim, isso aqui é o cerne de tudo que eu tô falando aqui, né? É a intenção maior. Será criado um cadastro nacional para essas contratações. Os contratos poderão durar até 5 anos, período de 12 meses, quarentena, tal. Cara, contrato temporário é uma parada que já existe, né, no serviço público. Aí eu não sei se seria pegar o que já existe e converter nesse formato aqui. E essa ideia de cadastro nacional, pode ser até... Eu não sei o quanto que isso daqui tira o lance do jeitinho, esse negócio de ficar ali na mão do político local, o poder de contratar a galera que ele quer para ficar andando com ele na rua depois para servir de cabo eleitoral, saca? Porque na realidade, na prática, o que a gente vê com cargo comissionado, com contratado temporário, é isso. Isso aqui, por ser um cadastro nacional, se tiver algum tipo de... algo que tire do local ali, esse poder, a pessoa, não, isso daqui está aprovado lá na lista do cadastro, foi análise, foi sei lá o que, só vai pegar a pessoa e ela não tem conexão com o político. Pode ser até interessante, o negócio já acontece, já existe, essas contratações temporárias excepcionais, né? Um cadastro nacional, na minha visão, na minha cabeça, ele tira... Mas olha o tamanho disso, cara. Como que operacionaliza isso? Não sei. Só que quando eu vejo o contrato temporário, me passa uma vibe muito ruim, porque eu só lembro disso, né? Do uso completamente errado e um desvio de intenção, né? Do porquê do contrato temporário gigantesco. Mas enfim, espero que não passe 1 centímetro disso aqui, que só suma. Bônus por resultado. Funcionários poderão receber bônus se atingirem metas. Aí o que é isso daqui? Isso daqui significa o seguinte: você pega o meu salário de hoje, você divide ele pela metade e tu fala que metade dele eu vou ter acesso só se eu ganhar um bônus. Porque no início, tu olha aqui, bônus, eu quero um bônus. Eu quero um bônus, pô. Tá maluco, né? Bônus é coisa boa. Só que na prática vai acontecer o quê? Depois de uns anos, vai parar de reajustar ou vai reajustar minimamente o seu vencimento e vai crescer bastante o bônus ali. Na hora você vai ficar feliz, mas depois você vai ver que você está perdendo o direito ao seu salário integral e que vai condicionar aqui uma parte do seu salário, né? A desempenho, a meta e tal. Então é o que eu tô falando. Tu vem uma carinha bonita, mas quando você vai ver a intenção provável do pós, e pelas próprias palavras, a reforma não é para ser feita de uma vez só, é para fazer aos pouquinhos, vamos botando aos pouquinhos, né? Vai fazendo agora e depois a gente vai arrochando. A intenção não parece ser essa para você? Inocência é uma coisa que, né, não dá para ter, cara. Teletrabalho, limite para trabalhar remotamente será 1 dia por semana. Não, cara, não entendo por que a justificativa disso aqui, né? Ia me quebrar as pernas, considerando minha rotina de hoje, mas é algo que, quando a gente pensa numa justificativa, mais pessoas trabalhando remotamente mais tempo gera economia, porque tu não vai ter o custo de deslocamento da pessoa. Nos dias que eu estou em casa, eu não recebo o auxílio de transporte. Então, isso é uma economia para a União. No dia que eu não tiver com o meu computador ligado lá no trabalho, o meu ar-condicionado ligado, não vai ter aquele custo ali também. Então, não vejo por que, num pacote pensado numa questão de economicidade, né, como eles estão falando, não entendo como isso daqui se enquadra. E não me tem cara de modernização e engessar uma parada que, na minha opinião, o jeito que tá funcionando. Mas, assim, não é das piores coisas isso daqui. Só é ruim mesmo. Concurso Nacional Unificado. CNU será usado para selecionar servidores para governos estaduais e municipais. Cara, em prefeituras que só fazem concurso quando são obrigadas e às vezes chegam a ficar décadas sem concurso, 10 anos, 20 anos, isso aqui pode ajudar, né? O problema é, o cadastro tá lá, mas o prefeito escolheu não contratar e ele quer continuar com comissionado, com temporário, com a porra toda, né? O que pode acontecer também. Com o objetivo de tornar o processo de seleção mais eficaz e transparente. Ok, seria bom se fosse usado, mas é a questão que vai criar e o povo vai continuar do jeito que está. Só se obrigarem, né? Concurso intranível. Para determinadas carreiras, será possível entrar em um nível mais alto. Isso aqui, eu entendi que você reduz o salário inicial, que era uma proposta desde
Tu lembra no governo Temer ou Bolsonaro que teve uma proposta de que nenhum salário inicial fosse maior do que R$5.000? Tinha isso. Então talvez uma intenção dessas aqui, mas em alguns cargos, algumas carreiras, você já vai entrar um nível acima para você entrar com uma remuneração atrativa e compatível com o mercado. Acho que é uma solução para um problema que eles mesmos pretendem criar, que é tipo assim, vamos baixar o salário, só que aí para alguns cargos mais que as pessoas não se interessariam em fazer para entrar ganhando pouco, ou cuja função não faça sentido ganhando pouco, tipo auditor, delegado, lembra? Queriam botar R$5.000, que não faz sentido, pô. O que vai acontecer, né? Aí tu vai jogar o cara entrando já no nível acima para você já entrar com um salário maior. Na minha cabeça é isso aqui que eu entendi, tá? Mas não tem texto, não tem nada, não tem proposta, só tem falas ao vento, então a gente não sabe o que é. E planejamento que eu tinha mostrado já, fim dos privilégios. De acordo com o relator, a reforma atingirá os atuais servidores públicos. Olha aí, ó, olha aí. De acordo com o relator do grupo de trabalho, a reforma atingirá os atuais servidores públicos, que era uma coisa que na anterior, o vencimento dos servidores atuais não serão reduzidos. Se eles estão falando de unificar carreiras, assim, redução de vencimento não deve ter. Mas o que pode acontecer? Pega o meu salário atual, congela ele lá, me enquadra nessa outra carreira no mais próximo desse valor e a verba a mais de diferença que eu ganhar, joga lá um direito pessoal, uma verba assim no contra-cheque. E depois, conforme eu for progredindo nessa grande estrutura, que estão falando de reduzir as carreiras, né, você pacificou a situação. Então, seria feito dessa forma, né? Administrativamente falando. O relator propõe novo vínculo estatutário temporário. Mas já existe isso aqui, né? Tem concurso para estatutário temporário, vocês sabiam? Uma das propostas que... Isso que é problemático, porque para mim, quando você quer criar de novo um negócio que já existe, a tua intenção não é boa, cara. Tu quer piorar isso daí. Vindo de Brasília, não confio. Uma das propostas que apresenta maior divergência, que bom, com o governo federal, é a criação de um novo vínculo estatutário no serviço público por tempo determinado, com duração de até 10 anos. A ideia é que, com exceção das carreiras típicas, isso aqui eu tenho uma aversão a esse termo, que não faz sentido para mim. Eu mostrei para vocês aí o vídeo da argumentação de 5 anos atrás do porquê a estabilidade não tem a ver com cargos especificamente, tem a ver com a atividade estatal independente de onde você esteja. Você vai precisar da estabilidade. Sou apenas um auxiliar, em algum momento você vai precisar. É possível fazer contratação por até 10 anos com a garantia de estabilidade. Se você tiver atividade específica e se ela acabar, qual o problema de não contratar mais? O gestor continua tendo a opção de concurso tradicional. Não já tem comissionado pra cacete? Contrata comissionado, pô, pra atividade específica. Já tem, irmão, já tem. Tá querendo resolver um problema que nem existe, pô. O gestor continua tendo a opção de concurso tradicional. Está deixando uma possibilidade a mais. Beleza. É igual o lance aí, que ia poder ter concurso CLT agora. Se a moda pegar, não importa ter a outra, se a galera parar de usar. Ainda existe TED. Você deixa de fazer Pix? Tu faz Pix, pô. Acabou o DOC, saca? Tipo, tu vai morrer por inanição, porque todo prefeito, o sonho vai ser fazer a parada. Não, mas vamos contratar de outro jeito aqui. Não tem texto. Não tem texto. A gente não sabe do que tá falando, né? Tô comentando o que saiu aqui de notícia. Então, quando o cara fala pra mim disso aqui, o que eu imagino é isso, cara. A intenção é das piores. Segundo o deputado, existe a interpretação de que a proposta cabe com a estabilidade. Não vai acabar com a estabilidade, vai garantir a estabilidade pelo reconhecimento. Porque existem carreiras que são exclusivas para servidores públicos. Foda, né? Ainda conforme relatou, esse tipo de contratação já existe em casos específicos, como professores e militares. De fato. E nem só isso, né? Existem outros concursos também para temporário estatutário. E quando já existe, você quer criar, é estranho. Me causa estranheza, né? Está sendo debatido aí, lá em Brasília. E aqui, que eu ia mostrar para você, acabei de me lembrar, né? Já estamos aqui, 53 minutos de vídeo. Aqui, ó. Aqui é uma... Cadê? Acho que nesse segundo aqui. Aqui é um histórico da estabilidade no Brasil, ó. Histórico sobre a instituição da estabilidade. 1915, o funcionário público com mais de 10 anos de exercício, ele era estável e só podia ser demitido mediante processo administrativo. Constituição de 1934, estabilidade garantida a todo servidor e
quem entrasse com concurso era 2 anos, já estava estável. Então, assim, tu estava mais de 10 anos lá, independente de como você entrou, se foi com padrinho, se foi pela janela, você tinha estabilidade. Agora, 2 anos se fosse concurso. Assim permaneceu. 1967, né, aquele decreto 200 que criou o Estado como ele é praticamente, autarquias e tudo mais, a gente estuda bastante isso daí em direito administrativo. Constituição de 88, ela deu estabilidade em vez de 10 anos, foi 5 anos, quem estava trabalhando já há 5 anos aqui, ó, a estabilidade estendida, aqueles com 5 anos. Eu fiz muito processo na prefeitura de aposentadoria de pessoas que entraram nessa época e passaram por essa situação, né? Quem tinha 5 anos já de serviço público se tornou estatutário, passou para o RJU. Então tinha uma galera que era CLT antes e converteu em RJU, que o primeiro período da vida tinha FGTS, tinha a questão da certidão de tempo de contribuição que tinha que vir do INSS, enfim. Estabilidade garantida, 2 anos de exercício, aí passou para 3. Quando? Foi aqui, ó. Collor não aconteceu nada nesse sentido. Foi Fernando Henrique. Cadê? Aqui. Governo FHC. Tá vendo aqui, ó? Proposta. Estágio probatório de 5 anos. Foi... Cadê que eu abri? Eu abri aqui. Aqui. A proposta de emenda constitucional... Tá, desculpa, né? A gente tem que ler aqui em cima. Ó. Reforma administrativa do governo FHC. Isso daqui tá no site do TRE de Santa Catarina, né? Numa revista aqui. Aí tem aqui, ó, a proposta de emenda constitucional em seu artigo 8º amplia o prazo para aquisição da estabilidade no serviço público de 2 para 5 anos, a contar do início do exercício do cargo e tal. Então, assim, tinha uma intenção já, naquela época, de flexibilizar a estabilidade, de dificultar mais, enfim. E, no caso, no governo Fernando Henrique, a gente teve aqui uma proposta de que fosse para 5 anos e acabou indo para 3. E com isso, eu vou concluir o vídeo falando mais uma vez o seguinte. O que está sendo proposto, veiculado, talvez nem aconteça. Talvez isso daí vá cozinhando e... É tanta notícia, cara, a nível... Teve julgamento agora, tem coisa de Trump, Brasília pegando fogo, o negócio está sinistro. Pode ser que isso daqui não vá para frente como foi da outra vez. Parecia muito... Da outra vez, a gente tinha certeza que ia ser implementado e não foi. E tinha um cenário político muito mais favorável àquilo dali. Pensa, na pandemia, redução de despesa. Já estava se falando em redução de salário de servidor ativo, sabe? E não foi para frente. Então agora... No mínimo vai vir muito mais branda do que isso daí. E algumas coisas que estão sendo faladas para testar e, na minha opinião, não passam, tá? Outra coisa, vai continuar valendo a pena fazer concurso. Isso eu posso te afirmar com certeza. Você é categórico aqui. Por quê? Já aconteceu no passado e continuou valendo a pena, entendeu? E não estou falando aqui de quando quase aconteceu. Estou falando de quando aconteceu reforma de fato. Assim, perdeu benefício, direito pra caramba. E várias vezes, inclusive, né? FHC, depois teve uma medida provisória lá de 2001 também, foi no final antes de Lula, né? E, enfim, coisas acontecendo e continua valendo a pena. Então, se você estuda para concurso hoje, continue estudando para concurso. Com reforma ou sem reforma, você vai querer ser servidor público daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Não vejo um futuro muito diferente disso não, tá? Nesse sentido. Mas vamos torcer para que essa parte mais... que a gente vê que é com má intenção mesmo, né? Que ela não passe, que existam pessoas empenhadas em Brasília para... Desculpa, deu uma travadinha na câmera. Para convencer, né, as pessoas certas de que esses pontos eles não vão levar a lugar nenhum e que eles não melhoram em nada a situação do serviço público, né? Só pioram. Deixe seu comentário aqui porque o vídeo continua nos comentários. Até a próxima. Partiu.